Espírito Santo estejam conosco nesse momento em que queremos refletir sobre a palavra de Deus. Amém. « 99 é menor que 1. Mais uma vez nós vamos olhar para a matemática maluca de Deus e perceber o quanto Deus supera a nossa lógica, a nossa razão humana, que sempre acha que 1 mais 1 é 2, ou no caso 1 mais 1 é igual a 3, no caso da Trindade, né? A lógica de Deus é outra, 1 mais 1 é igual a 1. E hoje 99 é menor que 1. E nós vamos olhar para uma história tão conhecida, mas tão importante, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a história das 100 ovelhas e também das 10 moedas, as duas histórias, em Lucas capítulo 15, 1 a 10. Então nós podemos abrir as nossas Bíblias. 65 do Novo Testamento? Isso? 65 do Novo Testamento. Lucas capítulo 15, 1 a 10. Eu leio. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Palavras do Senhor. Louvado sejas Cristo. Vamos dizer juntos: louvado sejas Cristo. Pode deixar a Bíblia aberta. São duas parábolas muito conhecidas que falam de pessoas pecadoras. Quem são, afinal, esses pecadores? Primeiro a gente tem que olhar com quem Jesus estava conversando. Por que ele conta essas histórias? Ele estava falando com quem? Fariseus, que eram que tipo de pessoas? Eram pessoas religiosas. Pessoas religiosas. Pessoas que seguiam regras para servir a Deus. E achavam que aquelas pessoas que não estavam dentro daquele jeitinho, daquelas regras, não eram de Deus. Estavam condenadas. Eram pecadores, impuros, etc. E Jesus convivia com todo tipo de pessoas. No início do texto diz que ele estava convivendo com quem? Cobradores de impostos. E talvez é difícil a gente traduzir hoje o que é um cobrador de impostos para a nossa realidade. O cobrador de impostos recebia o dinheiro do povo, os impostos do povo, e geralmente cobrava um pouco a mais para colocar no bolso e mandava esse dinheiro para Roma, para o Império Romano, que era que dominava a região de Jesus ali, Jerusalém, os judeus, o povo judeu. Então é mais ou menos aquela figura do explorador ganancioso e que representa também a exploração de um outro país. Ou ainda
um grupo muito mal visto. A gente poderia dizer assim hoje, então Jesus estava conversando com os políticos, porque são muito mal vistos, corruptos. Nem todos são assim, nem todos os cobradores de impostos eram corruptos, mas é aquele taxativo, né? Os cobradores de impostos, o político e pecadores em geral. Jesus então conta essas duas histórias, e eu quero falar dessas duas histórias em 3 perspectivas, para mostrar que o pecador não são só aqueles lá. Primeira perspectiva: a ovelha perdida e a moeda perdida falam de uma pessoa perdida. Quem é essa pessoa? É muito interessante que, em primeiro lugar, eu pedi a ajuda do Jojó para ele baixar a foto da ovelha perdida aqui. Jojó, onde é que liga esse negócio? Eu já... Ai, atrás. Obrigado. Ele conseguiu achar uma foto da ovelha perdida para os dias de hoje. Quem é a ovelha perdida? Tá bonita essa ovelha perdida? Na primeira perspectiva, a gente tem que entender que a ovelha perdida sou eu. A ovelha perdida sou eu. Por quê? Eu sou humano, nasci separado de Deus, pecador, dominado pelo pecado, pelo mal. Todos nós somos assim. E Deus veio nos resgatar. Deus veio nos salvar. Deus veio nos tirar dessa condição. Então eu sou aquela ovelha perdida que foi tirada dessa condição e trazida nos ombros por causa de Cristo, do amor de Deus revelado na cruz. Ele me buscou, me salvou. No meu batismo Ele me chamou de seu filho, e pela fé Ele me colocou no seu reino, que está aqui agora presente, mas também vai para a eternidade. A primeira perspectiva é: eu tenho que reconhecer que eu estava perdido. Eu tenho que reconhecer que sem Cristo eu estou perdido. Eu sou essa ovelha que é buscada, ou essa moeda que é buscada, que está perdida. Se eu reconheço isso, em primeiro lugar, eu vou ter humildade a olhar para as outras pessoas e não vou conseguir apontar o dedo para elas e dizer: aqueles são os pecadores da sociedade de hoje. Porque Romanos 3,20 diz assim: todos pecaram e se afastaram da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram. Não os outros, todos. Mas, no versículo 21 também do texto de Romanos diz: mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus nos salvou, nos justificou, nos aceitou. A questão é que muitas vezes nós não entendemos que Deus é esse pastor e essa dona de casa que mostra o quanto Ele nos ama, o quanto nós somos importantes para Ele, e ainda assim a gente, de vez em quando, quer fugir de novo do aprisco, quer sair de novo de perto dEle, deixa de novo aquela nossa natureza pecadora nos fazer perder dEle, e Ele vai atrás. A segunda perspectiva é que nós somos ovelhas perdidas que foram achadas. Se nós cremos em Jesus Cristo, nós não somos pessoas perdidas mais, nós somos pessoas salvas, certo? No culto passado eu falei: você tem certeza da sua salvação? Um monte de gente disse não. Eu disse: tem que ter. Tem que ter, porque a certeza da salvação não está em mim, está onde? Em Cristo. Está em Jesus, no que Ele fez naquela cruz por nós.
Então, se aquilo valeu, eu sou salvo. Não tem como eu ser condenado, a não ser que eu não creia. Só que, ainda assim, existem muitas ovelhas perdidas por aí. Essa é a segunda perspectiva. Quem são essas ovelhas perdidas nos dias de hoje? Quem são as pessoas perdidas? Quem são? Não seria as pessoas que já ouviram a palavra, mas que não conseguem entender? Também, ou não creem nela, não é só uma questão de entender, é uma questão de crer. Mas a gente enxerga isso de forma concreta na vida de pessoas que perderam a sua dignidade totalmente. Pessoas que se levaram pelo vício das drogas, por exemplo, e têm a sua vida destruída. Ali a gente enxerga uma ovelha perdida, de uma forma muito, muito latente. A vida de pessoas que se deixaram levar também pelo poder da riqueza. A gente sempre fala dos drogados, das prostitutas, mas também daquelas pessoas que são ricas e têm tudo, mas se deixaram levar pelo poder das riquezas e se afastaram de Deus. Também são ovelhas perdidas dessa sociedade. O amor de Deus vai ao encontro dessas pessoas marginalizadas, das pessoas que se afastaram dele. Ele quer chegar e quer trazer essas ovelhas de novo para junto de si. É interessante que na parábola das 10 moedas, se fala que aquela dona de casa procurou a moeda com afinco, ela foi atrás. Para um rico aquela moeda não valeria nada, mas para aquela mulher ela valia muito. Por isso ela varre, ela acende a lamparina, ela vai atrás. Porque o amor de Deus quer resgatar as pessoas, quer receber as pessoas de volta ao seu lar, que é estar junto com Deus. Quero contar uma história. Uma vez, um rapaz foi criado num lar cristão, mas caiu numa grande besteira, numa grande tentação de no seu trabalho, na sua empresa, usar meios irregulares, vamos dizer assim, não dentro da lei, para alcançar lucros. E aconteceu que aquele rapaz foi preso. Na cadeia, ele teve tempo de repensar a sua vida e as suas atitudes. Imagina a vergonha dos pais desse rapaz. Imagina como eles iam para a igreja e as pessoas perguntavam de um filho, e eles tendo de falar com o filho que está na prisão e tal. E ele, lá na cadeia, criou o hábito de escrever cartas para os seus pais. Mas os seus pais não responderam no tempo que ele estava lá. Ele ficou na insegurança. Será que realmente eu sou amado? Será que realmente eu posso contar com meu pai e minha mãe ainda? Será que eu não pisei na bola tanto a ponto de não poder mais contar com eles? E aconteceu que essa prisão foi um tempo curto. E ele então, antes de sair da prisão, pensou: eu vou escrever uma carta e vou dizer o seguinte. Ele escreveu na carta o seguinte: eu vou sair da cadeia dia tal e tal. Escreve para o pai e a mãe: pai, mãe, eu gostaria muito de voltar para casa, mas eu sei que eu não sou digno de morar com vocês. Então, para evitar qualquer constrangimento, se vocês me aceitam novamente em casa, sabe aquela árvore que tem na frente do quintal? Amarra uma fita branca lá naquela árvore, e aí eu sei que eu posso entrar. Se não tiver a fita branca, eu vou seguir viagem e vou adiante. E aí então aquele rapaz foi solto, saiu da cadeia, pegou suas coisas, subiu no ônibus, e aquela linha passava bem na frente da casa dele. Indo então para casa, pensando: será que vai ter, será que não vai ter um laço branco na frente de casa? Naquela expectativa. Então quando o ônibus vira a sua rua, ele começa a olhar com atenção para ver se enxerga logo a sua casa. E quando ele começa a se aproximar da casa, ele não enxerga
um laço branco na árvore, mas a árvore está repleta de laços brancos, cheia de cima até embaixo, dizendo o quanto aqueles pais amavam o seu filho e o aceitaram de novo. Gente, é assim que Deus nos ama. É assim que Deus te ama. É assim que Deus ama as pessoas perdidas. E Ele está com essa árvore cheia de laços brancos dizendo: vem, vem para mim, vem, esteja comigo. Ele nos perdoa, nos aceita, nos resgata, nos restaura. E isso eu quero falar agora na terceira perspectiva: como Deus faz isso? Como Deus resgata as pessoas? Porque nessa história, nas duas parábolas de Jesus, nós não somos apenas as ovelhas que foram amadas e resgatadas, as moedas que foram amadas e resgatadas. Mas Jesus também quer dizer algo. Como Deus resgata? Nessa história, nós também somos o pastor. Nós também somos a dona de casa. E acontece que aquele pastor deixa as 99 ovelhas onde? Onde? Ele não deixa em casa. Ele não deixa cercadinhas no aprisco primeiro, tudo certinho, resolvido, para então ir procurar a ovelha perdida. Ele deixa no campo. E melhor entendido, campo quer dizer, pode ser até o deserto. Está lá, as ovelhas estão soltas. Ele deixa as 99 e vai atrás daquela uma perdida. Então nós somos esse pastor que muitas vezes precisa entender que precisamos abrir mão de muitas coisas por causa dos outros que ainda estão perdidos. A gente está acostumado com uma visão tradicional de ser igreja, que colocaram na nossa cabeça, que não é a visão luterana, de que o importante é a gente ter o nosso grupo que se reúne. E se alguém quer chegar, que chegue. Mas que seja alemão ainda, né? Que fale alemão, né? Gente, não é isso. Isso não é igreja. A igreja é missionária. A igreja somos eu e você. E a gente é usado por Deus para trazer aquela pessoa que está lá longe. Aquela pessoa que você convive lá no seu trabalho. Aí eu tenho que perguntar para você de uma maneira muito concreta, pensa agora, não responde em voz alta. Quantas pessoas já foram impactadas pelo seu testemunho a respeito de Jesus? Para quantas pessoas você já falou de Jesus? Quantas pessoas você conseguiu mostrar o amor de Jesus? Para quantas? Pensa. Não responde em voz alta. Para quantas pessoas você já falou de Jesus e que Ele é o Salvador, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e a vida? Às vezes a gente fala, mas tão acanhado, com tanto medo. Será que a gente precisa de formação? Será que a gente precisa de estudo para isso? Não! Esses dias no seminário contaram a história de um senhor analfabeto, que era daqueles encantadores de cobra, sabe? De serpente, que ele vai tocando a flautinha e a serpente vai subindo no cestinho ali, lá do Paquistão. Então, um cara desses, analfabeto, foi resgatado por Jesus, foi salvo por Jesus, e ele usava esse dom dele de encantar serpentes para falar para as pessoas a respeito de Jesus. Ele então fazia o espetáculo dele, junto com isso, falava a respeito de Jesus para as pessoas, lá na Índia, se eu não me engano, e também no Paquistão. Então, para aquelas pessoas, ele sempre anunciava o amor de Jesus. E muitas pessoas creram por causa dele, um homem analfabeto, mas que se deixou usar por Deus para falar do amor de Jesus. Foi um pastor que foi atrás da ovelha perdida. Foi uma dona de casa que foi atrás da moeda perdida. Ovelha gera ovelha. Ovelha é que faz nascer novas ovelhas. Não é assim? É a ovelha que faz nascer novas ovelhas. Então cada um de nós aqui é um missionário.
Cada um de nós aqui é uma missionária. Eu e vocês, todos nós. Somos convidados a fazer a missão de Deus nesse mundo. Levar, assim, paz, vida, dignidade para as pessoas, amor, aquilo que a gente pode dar com os nossos gestos bem simples. A gente não vai transformar o mundo todo. Aqui não se fala do mundo todo, ele está falando de uma ovelha que está perdida e que o pastor olhou e lembrou daquela uma ovelha e foi atrás dela. Então, se você tem uma pessoa a quem você pode influenciar com a palavra de Deus, a quem você pode influenciar com o amor de Jesus, essa uma pessoa faz isso. Uma pessoa faz isso. Ela é amada por Deus e Deus quer usar o nosso jeito, as nossas palavras para transformar esse mundo. É interessante que Jesus termina a parábola das ovelhas sendo um pouco irônico, porque ele diz para os fariseus assim, que vai haver mais alegria no céu por uma pessoa que se arrepende do que 99 que não precisam se arrepender. É ironia isso. Quem é que não precisa se arrepender? Ele simplesmente está dizendo, aquelas pessoas que não reconhecem que precisam de Cristo, vai haver muito mais festa no céu por aquela uma do que por aqueles 99 religiosos que acham que fazendo o protocolo está tudo bem, que não precisam se arrepender, que não precisam mudar de vida. Vai haver mais festa no céu por isso. Então que Deus faça festa no céu por nós e também pelas pessoas que Ele vai alcançar por meio de nós. Amém. Nós vamos confessar a nossa fé usando as palavras do credo apostólico. Convido para ficarmos de pé, quem puder. Creio em Deus Pai